Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, estamos começando aqui na Rádio Novo Tempo mais um super bate-papo. Mais um bate-papo Novo Tempo, ele já está aqui. Já está aqui o nosso amigo Haroldo Melo. Já estávamos aqui conversando sobre o tema de hoje. O tema de hoje, como já tínhamos anunciado aí para alguns ouvintes, o tema de hoje é justamente gritos, o reflexo dos gritos no cérebro da criança. Na semana passada a gente tinha falado sobre, nas duas últimas, né? Sobre a birra. As crianças que gritam, agora são os pais que berram. Né, Haroldo Melo? Exatamente, meu amigo. O contrário agora, contrário. Né? Você não tinha percebido isso, né? Não. Mas eu tô de olho. Mas o tema, apesar de a gente estar sorrindo aqui, traz tristezas pra gente, porque é a realidade de muitos lares, né? Os pais que gritam, eu mesmo já conheci alguns pais que berravam o dia inteiro com a criança, né? Chamavam de burra, disso, você é um estúpido, você é igual ao teu pai, você não vai dar em nada. E a gente sabe que isso aí traz reflexos muito negativos para a criança e podem muitas vezes influenciar para a vida toda de forma negativa na criança, né, Haroldo? Exatamente, é um negócio sério e interessante que a Bíblia, e nenhum texto, nenhum contexto da Bíblia que fala sobre educação de filho, ela fala que pai tem que gritar. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação. Essa palavra ela é muito forte. Admoestar não é gritar, não é berrar, não é cognominar a criança de vários adjetivos humilhantes, degradantes, né? Que leva a criança a ter uma postura subalterna, submissa e principalmente de desconsideração dela mesma como pessoa. Tá certo. Olha, vamos pegar algumas frases aqui que você trouxe para mim, algumas frases bem fortes, por exemplo. O Diego Luiz de Córdoba diz assim: por ignorância caímos na escravidão, pela educação alcançamos a liberdade. Interessante, né? Quer dizer, o camarada que não tem conhecimento morre escravo da sua própria ignorância. Exato, mas em contrapartida, aquele que tem educação alcança a liberdade, né? Exato, porque ele começa a descobrir né, os elementos fundamentais da vida que envolve o físico, mental, social e o espiritual. A senhora Ellen White diz assim, nos livros dela, ela diz: os filhos devem ser preparados para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e na igreja. Isso é interessante, não são três ambientes bem diferentes. Quer dizer, a criança é preparada no lar, para onde? Para a sociedade e para as atividades, né? Nas mais diversas linhas do cristianismo. Quer dizer, o lar é um laboratório. Quem vai se beneficiar desse laboratório? A sociedade, porque vai ter um cidadão que vai exercer a cidadania e este mesmo cidadão vai estar contribuindo para o bem-estar da população onde ele tem relacionamento religioso. Verdade. E a última que a gente vai ler aqui é a frase de Aaron James: gritar não lhe dá mais razão, nem lhe confere uma posição de vantagem em uma discussão. E isso é verdade. Porque o grito é como um tiro de canhão, é como o estouro de uma bomba, né? É aquele momento, é um processo estanque. Bum! Provoca aquele efeito imediato, mas depois perde completamente o seu efeito. Essa frase aqui do Aaron James me faz lembrar também de algumas frases até do Augusto Cury, né? Exato. Porque ele fala muito disso também. Porque às vezes a gente acha que o mais forte é aquele que fala mais alto, né? Numa discussão. Exato. Ele fala que, pelo contrário, aquele que está gritando já perdeu a razão. Já perdeu a razão. Agora é interessante que tem um estudo na Universidade de Pittsburgh com 1000 famílias, com crianças entre 1 e 2 anos. Entre 1 e 2 anos. Tá? E 2 anos. Sim. A prestigiada Harvard Medical School também
fez um estudo por intermédio do Departamento de Psiquiatria. E ela afirma que o abuso verbal, os gritos, a humilhação, ou a combinação dos 3 elementos altera tanto a configuração mental da criança que quando ela chega aos 13, 14 anos, ela começa a interagir de acordo com como ela foi processada. Porque o nosso cérebro ele é dividido. E no meio dessa divisão do cérebro tem uma linha, parece uma linha, que na realidade os cientistas falam que é uma linha calosa, Sim. que une os 2 cérebros. Então, quando a criança é submetida a gritos regulares, essa linha ela começa a sofrer não é um decrescimento, mas é uma fibrose. Sim, entendi. E isso diminui a capacidade mental da criança. Então, peraí, são os 3 elementos aí que você falou. O abuso verbal, Sim. os gritos e a humilhação. Tu estava falando no início, você é burro, não vai dar em nada, você é igual ao seu pai, você é isso, você é aquilo, né? Isto é abuso de palavras. Vem cá, seu orelhudo, seu cara de jumento, como no Nordeste diz assim, vai para baixo da égua, animal. Né? Nossa. Então, essas coisas são abuso de palavras. A criança sofre um impacto tão forte como se você colocasse uma dinamite na parede para derrubar um muro. É o mesmo efeito na cabeça da criança, é uma bomba. Por quê? Porque ela não foi criada para ser tratada desta forma. É por isso que a gente está tendo, então, hoje uma geração muito doente, né? Exatamente. Você vê as psicopatias, por exemplo. Os distúrbios, os transtornos que as pessoas sofrem. Isso não cai de paraquedas na vida da pessoa. Isso vem ao longo de uma história. Eu vi o documentário de uma criança que retratou muito isso. A mãe se separou do pai e ela tinha um comportamento meio devasso. Quando ela ia para a rua, prendia o filho dentro de casa no quarto. O pai chegava alcoolizado, porque ele sabia que ela estava para a rua, e ia lá com o menino pegar o dinheiro que ele tinha roubado da mãe para dar para ele usar para droga, para bebida, para as farras. Quando não tinha o dinheiro suficiente, ele batia na criança que deixava marcas. Então essa criança com 12, 13 anos de idade, ela já agredia os seus coleguinhas pelos mais variados motivos. E quando um adulto ia chamar atenção, ele cuspia no rosto do adulto. Por quê? Porque ele introspectou uma situação de agressividade tão grande e o seu cérebro na infância foi tão impactado com essas coisas que quando chegou com 13, 14 anos, 12 anos, ele começou a expressar tudo aquilo que estava no seu interior. Só fica na defesa e no ataque, né? Exatamente. No caso, né? Bom, você falou aí que há certos sintomas, né? Você já citou alguns aí, mas aqui no material que você mandou, você colocou aqui comportamentos agressivos e defensivos. Foi até aquilo que eu comentei agora, né? Exato. O ataque, mas também a defesa. A defesa. Mas também está envolvido aí, ou envolvida a depressão. Aí é que está. Hoje o mundo se espanta com a depressão juvenil e o suicídio juvenil. E muita gente atribui a tecnologia como a única responsável por isso. Na realidade, a coisa não é bem assim. Vai estudar o processo histórico dessa criança, desse juvenil, desse adolescente que está hoje depressivo, que está no mundo da droga, né? Que está aí jogado a vida. Você vai estudar a vida do menino, ver como era o processo de vida infantil dele, é terrível. Terrível. Aí tem a resposta, né? Aí traz também problemas comportamentais, como você já até disse aí dessa criança. Também essa que você tinha falado da questão aí do caloso. Do caloso, né? Os problemas aí de conexão dos dois hemisférios cerebrais. Aí mais aqui, mudança na personalidade e também no humor. Exatamente. Você já viu criança triste? Você já viu criança que não sorri, que não quer saber de brincar?
Já, né? Já. Essas crianças passaram por esses problemas, por esses dilemas. Tirou delas a alegria de viver. Quer dizer, ela perdeu completamente a noção de ser criança. Ou seja, são crianças que estão sempre assim, né? Sim. Elas não são como as outras crianças que querem brincar, que querem lá jogar bola, que querem brincar de bola de gude, ou enfim. São crianças que estão sempre emburradas, chateadas. Chateadas e quando não, só querem estar no meio dos adultos. Entendeu? Entendi. É terrível. E o último aqui, que também é bem preocupante, que é a dispersão da atenção. É o famoso TDAH, né? Sim. Ou é o transtorno mesmo da atenção do garoto em sala de aula. Então ele não presta atenção em nada, ele não Nada. consegue se focar em nada. A professora está falando que está viajando, o mundo dele é outro. Ou se está pelo supermercado, ele vai ficando pelos cantos, não se preocupa em estar com a família, se está passeando a mesma coisa. É o camarada que vive voando, né? Como nós temos na linguagem de hoje. Ele está voando, ele Sim. está alheio à realidade que o cerca. Que coisa, gente, que terrível. Vamos lá, vamos agora à resolução do problema, né? O que fazer numa situação como essa? Tem o que fazer? Tem. Nós temos até alguém muito importante que falou o seguinte: não podemos moldar os nossos filhos de acordo com os nossos desejos. Devemos estar com eles e amá-los como Deus nos deu. Goethe. O Augusto Cury diz assim: nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Então, o que acontece? Muitos pais querem prospectar nos seus filhos o seu modo operando de viver. O carinha tem que fazer o que eu faço e a menina tem que ser exatamente como eu sou. Aí adultera a personalidade, a infantilidade daquelas pessoas. Aí eles perdem a identidade, porque quem eu sou? Eu sou o papai ou eu sou a mamãe? Ou eu sou eu mesmo? Eu tenho que brincar como eu quero ou eu tenho que brincar como o papai está dizendo, como a mamãe está fazendo? De que forma que eu vou viver? Né? Por outro lado, Augusto Cury chama a atenção pelo seguinte: em qualquer circunstância da nossa vida, esses 30 primeiros segundos são muito importantes. Você vai entrar numa loja, você tem exatamente 30 segundos para sentir o circuito do ambiente onde você está e se situar nele. Quando seu filho faz uma traquinagem que leva você a perder o controle emocional, se nesses 30 segundos você fizer um pacto de silêncio com você, você consegue superar esse momento difícil e não falar palavras, como nós vimos lá no início, sim, o abuso de termos, de palavras com seu filho. Bom, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre reflexo dos gritos no cérebro da criança. Muitos pais que vivem aos gritos, aos berros, né? Brigam com os filhos, gritam mesmo na frente de todo mundo. Isso traz sérios e graves problemas para a criança, uma vez que você continua fazendo isso, né? E às vezes usando palavras que ofendem a criança, que humilham a criança. Então, diante dessa situação, veio aquela vontade de gritar. Você talvez tenha sido criado assim, né? Sem perceber, você acaba gritando, porque você foi criado dessa forma. O que você tem que fazer? Primeira coisa que ele fala: busque a voz de silêncio. Espera 30 segundos. Exatamente. Não deixe se vencer pela emoção ali. Exato. O segundo ponto, que ele mostra aqui, né, Augusto Cury. Qual é o segundo? Não se deixe vencer pelo pensamento negativo. Poxa, esse carinha só me dá trabalho e problema. Nesse momento o cara esquece quando ele teve o gurizinho no braço, quando ele chega do trabalho, aquele mesmo gurizinho, aquela menina corre para lhe abraçar, lhe beijar, né? Chama de papai, chama de mamãe, mas na hora que ele foge ao controle, de repente bate aquela raiva e ele esquece esse momento. Então ele tem que dar uma pausa, dar um pause, né? Dar um pause. E o terceiro aí que ele fala...
Antes de levantar a sua voz, o pacto de silêncio. Que é o momento da reflexão. Tá ligado ao primeiro, então. Tá ligado ao primeiro. Eu devo gritar, não devo gritar? Por que eu vou gritar? O que meu grito vai fazer? Não, vai dar problema no cérebro do meu filho, vai provocar um desvirtuamento da linha do caloso no cérebro dele, ele vai ter problema mais tarde. Não vou gritar. E o quarto, finalmente, critique cada pensamento de raiva, que é isso que nós estamos fazendo agora ao discutir se grita, não grita, se vai gritar porque, que problema vai dar, o que isso vai trazer para a influência da criança. Você já pensou que uma criança de 13, 14 anos, ser uma criança que quebra tudo onde passa, risca, rasga, ofende as pessoas, desrespeita a pessoa idosa, quando vai brincar no parquinho, derruba o cara do balanço, quando está no clube de desbravadores, dá trabalho porque ele quer sempre levar vantagem em tudo e sobre todos, é criança saída de ambientes desse tipo. Agora veja o que a nossa educadora Ellen White fala sobre o círculo da família. O Senhor determinou que a família seja maior dentre todos os fatores educativos. Não é a escola. Eu não posso delegar isso para a escola. Não é obrigação da escola, não é responsabilidade dela, muito menos o compromisso. Sou eu, papai, sou eu, mamãe, que eu tenho que ter esse processo de educar o meu filho, de dar para ele amor, carinho, respeito, sabe? Tratá-lo como um ser humano significativo para que ele possa se sentir assim. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali tendo seus pais como instrutor, não é a empregada doméstica, não é a televisão, não é o tabletzinho, não é o celular que é o educador, mas são os próprios pais conversando, corrigindo, disciplinando em amor essa criança. Outra coisa, são lições de respeito, olha aí, obediência, reverência, domínio próprio. Então veja quanta coisa envolvida no processo de educação de uma criança, né? Obediência. A obediência vem pela lei do amor, não é pela imposição, pelo grito, pela violência, pela hostilidade. Isso tem outro nome, mas a obediência vem pela lei do amor. O respeito é uma consequência do carinho, do afeto que a criança recebe. Se ela é respeitada, ela respeita. Se ela não é respeitada, ela não respeita. O exemplo daquele garoto que eu estava falando. Por que ele cuspia no rosto das pessoas? Porque o pai não respeitava, a mãe não respeitava. O adulto, para ele, era um instrumento agressor. Exato. Então, ele não tinha por que respeitar. Não aprendeu com os pais. Não aprendeu. E a reverência está ligada à questão da adoração, do momento no culto, né? No culto em casa, no culto na igreja e, finalmente, o domínio próprio. Ensinar isso para a criança. Nós falamos sobre birra e isso é um elemento que foi tratado naquele tema do domínio próprio. Ensinar isso para a criança, né? Com conversa, não é com tapa, com castigo, com grito, é com conversa. Agora, ela encerra dizendo o seguinte: as influências educativas do lar são uma força decidida. Força decidida para quê? Para o bem ou para o mal. Ou para o mal. E é verdade. Você quer uma criança crítica? Critique todas as pessoas quando você está à mesa com a sua família. Fale do fulano, do beltrano, do ciclano constantemente. A criança vai ser crítica. Vai te imitar. Vai imitar e ela vai ficar com esse processo para a vida inteira. Então, o laboratório final de preparação desta criança para a sociedade é a casa. Os instrutores são os pais. Escola, a responsabilidade da escola hoje e sempre foi delegar à criança a oportunidade dos saberes seculares e dos saberes eternos, porque a escola também contribui para isso. Mas não passa desse papel. Até porque, né, vamos falar a verdade, como é que você quer que um professor que numa sala tem lá 30 crianças, ele vai conseguir dar uma educação para o seu filho em volta de 30 crianças?
Não tem como. É impossível. Você que tem que educar o seu filho. E começa lá no início. Né? Exatamente. Desde a tenra idade. Já no ventre ali você tem que começar a educar o seu filho. Exato. Para não refletir. Você tocou numa coisa super interessante. Muita gente me pergunta assim, quando é que eu tenho que me preparar para ser pai e ser mãe? Eu digo, desde a sua juventude. Exato. Mas quando a sua esposa está grávida, você tem que fazer um mestrado e um doutorado. Para poder, quando esse presente chegar, você está PhD, ThD para tratar esta criança. Verdade, Haroldo. Olha, o nosso programa vai terminando por aqui. O nosso tempo, que pena que foge. Eu tinha outras perguntas para fazer. Ele vai falando, eu fico pensando em montar, mas eu tenho que controlar o tempo aqui, senão a gente não consegue passar. Bom, você estava me falando aqui fora do ar que no sábado agora, que é dia 2 de novembro, você vai fazer uma palestra lá na Igreja Adventista do Marco por volta das 3 da tarde, não é? Exatamente. O ouvinte da rádio pode ir lá? Olha, se você quiser participar, fique à vontade, porque nós vamos estar falando sobre a educação da criança, a disciplina da criança, sobre a ótica da educação positiva. Como fazer o seu filho... É a disciplina positiva? É a disciplina positiva. Para que ele possa desenvolver critérios salutares de vida. Que legal. Muito bom. Então, 3 da tarde, quem quiser ir lá, fica próximo ali ao lado da CPB, em frente ao EAGP. Naquele complexo ali que tem o Hospital Belém, o IAGP e a Loja da Casa. Muito fácil. Então, 3 da tarde, você é o nosso convidado para poder ir lá. E quem quiser convidar o Haroldo para fazer uma palestra, tem que correr, porque o ano está acabando aí. Não sei se ele tem ainda espaço na agenda dele. Tá difícil. Tá difícil, né? Mas talvez para 2020, né? Então já tem que começar a pensar agora. Qual é o seu telefone aí para contato, Haroldo? 98456 1312. Vamos lá, repetindo aqui, 98456-1312. Como tu disseste, é muito fácil, né? 456, vai o 13 e volta 12. Muito fácil, é só você falar com ele. Nós temos aqui no telefone e no WhatsApp, né? Ele atende também no WhatsApp. Exato, é o WhatsApp também. Só falar com o Haroldo. E um detalhe, né? Para a nossa Irmandade, independente de bandeira, nós não estamos cobrando nada, porque esse é o papel do cristão. De graça recebeste, de graça dai. E é isso que nós estamos fazendo, trabalhando com famílias. Tá certo. E Deus abençoa com certeza esse trabalho. Amados, olha, vocês estão vendo aí, o assunto é muito amplo, mas aqui você que está nos acompanhando, compete a você fazer as mudanças que você precisa fazer, né? Eu sei que a gente está vivendo uma época difícil, muito apertada financeiramente falando, mas muitos pais deixam de lado a educação dos filhos e colocam terceiros para educar. Isso é muito grave porque sem você presente na sua casa, você não consegue verificar se está sendo bem educada a criança. A responsabilidade é sua, não é do outro. Então esteja mais presente, eduque o seu filho, abrace o seu filho, não grite com o seu filho. A gente já tem falado aqui de vários programas, né? Mas assim, você não tem que gritar com ele, você não tem que forçá-lo a te obedecer, mas ele tem que te obedecer por amor, tem que discutir com o seu filho, mas com carinho, mostrando para ele que você quer o melhor para ele, que você quer o bem dele. Se você aprender a fazer isso, você vai ver que a geração vai ser muito melhor. Tá bom? Quem quiser entrar em contato aqui com o Haroldo, repetindo mais o telefone, DDD 91 98456 1312. Haroldão, antes de você ir embora, o programa da semana que vem vai ser sobre casamento, não é? Exatamente. O que diz aí? Individualidade no casamento, é possível? Será que tem condições para isso? Ou quando a mulher casa com gente que assina o contrato, minha propriedade, acabou. Quem manda sou eu, quem manda lá em casa sou eu, viu, Sandrinha? Quem manda lá em casa sou eu. Não pode ser assim, não. Mas deixa isso pra semana que vem, gente. Grande abraço. A gente se encontra, se Deus quiser, aqui no nosso bate-papo. Ó, presta atenção, me ajuda aí. Vamos compartilhar no YouTube, no Facebook, esse programa aí pra ajudar pessoas, tá? E curta também o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Participa com a gente aí. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana. Bate-papo Novo Tempo.